Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, professor de Química e diretor aqui na Montessori, e hoje eu estou aqui para resolver nosso simulado, nosso primeiro simulado para os nossos alunos, no caso. Bom, vamos lá. A primeira questão, que no caso é a nossa questão 43, ela diz o seguinte: o boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Então, ele dá essa tabelinha aqui pra gente, com uma série de semi-reações de vários metais e os potenciais padrão de redução. Gostaria de deixar marcado aqui que potencial de redução pode vir dessa forma ou dessa forma. Se ele não contiver esse head aqui embaixo, só o E com a bolinha aqui, também é potencial padrão de redução. E é o que geralmente as questões de vestibulares dão para vocês. Vamos continuar lendo essa tabelinha aqui pra gente. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação dos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem? Bom, primeiro, o que é o potencial padrão de redução de um metal? É a capacidade daquele metal de ser reduzido, ou seja, seu NOx, que é seu número de oxidação, desse valorzinho aqui mudar de forma a alterar a carga desse cara. Então, o potencial do NOx mudar para menos, ou seja, o átomo ficar negativo, se chama potencial padrão de redução. Aqui nós temos uma série de valores e quanto menor for o valor, maior é a chance. Na verdade, quanto maior for o valor, maior é a chance desse cara ser reduzido, né? No caso, aqui nós temos, por exemplo, o lítio na sua forma neutra, né? Mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons, e aqui nós temos ele como lítio mais, que ele tem um elétron a menos, ok? Então, nessa semi-reação aqui a gente tem o lítio mais, com um elétron, ele fica na sua forma neutra. O que é o potencial padrão de oxidação? Em teoria, a mesma coisa, só que para ser oxidado, né? Para esse NOx aumentar e esse cara ficar positivo, né? Com prótons a mais do que elétrons. A questão te diz que a lata é feita de alumínio e o lacre da lata é feito de magnésio e que, se você tirar esse lacre, a chance do alumínio oxidar é muito maior. Tem algum motivo para isso? Obviamente. O lacre sendo feito de magnésio, ele protege a lata. Quem oxida primeiro, nesse caso, é o magnésio. Então, se você retirar aquele lacre achando que ele tem algum valor comercial, quem vai oxidar nesse caso é o alumínio. Por quê? Se não tem uma proteção, o metal com um menor potencial de oxidação, no caso, não tem outro metal para proteger ele, vai ser o alumínio nesse caso. E ela te pede quais metais poderiam entrar na composição do anel, né, do lacre, com a mesma função do magnésio. Ele te deu os potenciais padrão de redução. Só que a questão te diz que ela está falando sobre oxidação, então isso aqui não nos interessa muito, embora seja útil através dessa fórmula, que o potencial padrão de redução é igual a menos o potencial padrão de oxidação. Então, é só você trocar os sinais dos valores e você vai encontrar os potenciais padrões de oxidação. Os padrões de oxidação. Então, como é que a gente sabe quais metais entram com a mesma função do magnésio? A gente tem que olhar primeiro a semi-reação do alumínio e olhar o potencial de redução dele. Achou de oxidação? Quem tem o maior potencial, ou seja, quem em uma situação de oxidação oxidaria primeiro que o alumínio? Quem tem um valor acima disso, correto? Então, aqui está o magnésio. Então, os outros metais que poderiam ter essa função de proteção seriam o lítio e o potássio, que estão na nossa letra E.
Show? Bom, dando continuidade, a próxima questão de química é a questão 47, que nos diz o seguinte. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar uma dica que é você sempre ir anotando as informações que a questão te dá, para depois, mesmo que você não vá utilizar aquilo, é importante você ter anotado ali separado para você não ter que voltar toda hora no texto e lendo. Nem que você sublinhe ou que você anote separado. Vamos lá. E por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 miligrama por litro. Aqui, no plasma, ok? Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 miligramas por litro podem desencadear hemorragias. Botei aqui como um perigo. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Aqui a informação. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa com concentração de 3 mg por mililitro. Aqui a concentração da varfarina no medicamento. Um indivíduo adulto com volume sanguíneo total de 5 litros será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? Numa questão como essa, a gente não deve levar em conta o mínimo, porque ele tem que ocorrer para que a função de anticoagulante seja ativada. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado com as concentrações máximas, que essa concentração não pode ultrapassar 4 mg por litro, ou o indivíduo terá hemorragias. Segundo ponto, estamos trabalhando sempre em função do plasma. Então a gente tem que saber qual o volume de plasma que a gente vai trabalhar. Então a primeira conta que você tem que saber é quanto em 5 litros de sangue, qual é o volume de plasma. Continha de porcentagem, 60 sobre 100, que representa 60% de 5 litros. Corta esse zero com esse zero. O que sobra aqui em cima, 6 vezes 5, 30, e embaixo sobra um 10. Você pode cortar novamente esse zero daqui. Então você tem que, em um indivíduo adulto, nesse caso que tem 5 litros de sangue, ele tem, desses 5 litros de sangue, 3 litros são plasma. A próxima etapa é saber qual é o máximo que a gente pode ter nesse volume de plasma. Sabendo que a concentração máxima é 4 mg por litro, e a gente tem 3 litros de plasma, é só multiplicar esses dois valores e você vai ter que a concentração máxima que você pode ter nesse indivíduo são 12 mg. A última etapa é saber, de acordo com esse medicamento que contém 3 mg por mililitro, o quanto que você pode ter no máximo dele para atingir essa concentração sem que o indivíduo tenha hemorragia. Então você vai pegar a concentração máxima e dividir pela concentração por mililitro que o medicamento tem. Esse miligrama vai cortar com esse miligrama e divisão de frações você mantém a primeira e repete pelo inverso da segunda, que no caso o inverso da segunda vai ser mililitro sobre 3. Então você vai ter 12 dividido por 3 igual a 4 e a unidade mililitro. E a alternativa que contém 4 mililitros é a D. Show? Agora a gente vai para a questão 49, que nos diz o seguinte. A formação frequente de grandes volumes de pirita, que é o nosso sulfeto de ferro, em uma variedade de depósitos minerais, favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com o oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação de acordo com a equação química. São 4 mols de sulfeto de ferro, que é a nossa pirita, 15 mols de gás oxigênio, 2 mols de água, dando 2 mols de sulfeto férrico e 2 mols de ácido sulfúrico. Qual é o problema disso daqui? Formação de soluções ácidas. Ácido sulfúrico. E isso gera impacto para o meio ambiente. Ok? Então, continuando. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o... Bom, a gente tem uma série de opções aqui.
Só que fazer a reação de todos esses levaria... daria um pouquinho de trabalho. Então, eu já vou direto para a nossa letra E, que é a nossa resposta, e explicar o porquê. Bom, antes de tudo, a gente tem que ver a formação dos sais que estão aqui, correto? Você tem que ver a classificação desses sais e se, de acordo com essa classificação, antes mesmo de fazer a reação, se seria possível você neutralizar o ácido sulfúrico. A maioria desses sais ou são neutros ou são ácidos. Sais ácidos são formados por um ácido forte e uma base fraca. Sal neutro é formado por base e ácido forte ou ambos fracos, correto? O que não ajuda, porque se o sal é neutro, o meio continua ácido por conta do ácido sulfúrico. Se o sal é ácido, ele vai deixar o meio ainda mais ácido. Então a gente precisa de um sal básico, que é formado por um ácido fraco e uma base forte, para reagir com esse ácido sulfúrico e neutralizar o meio, ok? Então a gente tem aqui, nossa letra E, o carbonato de cálcio. Eu vou explicar o processo para vocês. Primeira coisa que eu tenho a destacar, obviamente, é um sal básico, formado por ácido fraco, que é o nosso ácido carbônico, e uma base forte, que é o carbonato de cálcio. Essa base vai reagir com esse ácido, você vai ter esses dois hidrogênios reagindo com essas duas hidroxilas, formando água, e aqui o cálcio 2+, com CO3 2-, vai formar o nosso carbonato de cálcio. Show? O carbonato de cálcio vai reagir com ácido sulfúrico, formando ácido carbônico e sulfato de cálcio. O ácido carbônico faz com que o meio ainda esteja ácido, correto? Entretanto, ele não permanece nessa forma por muito tempo por ser extremamente instável. Então ele logo se decompõe em gás carbônico e água. O gás carbônico é um gás, ou seja, ele vai sair do meio. Vai sobrar apenas água e o meio vai estar neutralizado, fazendo com que o carbonato de cálcio seja a única opção para neutralizar esse meio, estando na letra E. Show. Bom, agora a gente vai para a questão 51, que nos diz o seguinte. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. A. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa. E B. Após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. E aqui tem a figurazinha com as 2 garrafas, a lâmpada no meio e indicação dos termômetros. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi... Bom, aqui a gente tem a pergunta, né, o tema da nossa questão. E a gente precisa entender esses tópicos aqui, né? Primeiro, o que são as cores que a gente vê. Depois, o que é o preto, o que é o branco, né? E a taxa de absorção energética de cada um. Primeiro, o que são as cores que a gente vê? O pigmento de uma tinta, de um tecido, ele é nada mais do que a luz branca incide naquilo, ele absorve todo o espectro luminoso visível e ele só reflete o que você enxerga, correto? Então, uma blusa azul, ela recebe luz branca, absorve tudo e reflete o azul. Uma blusa verde, recebe a luz, absorve tudo, reflete o verde. Então, a primeira pergunta aqui está respondida. Próximo, o que é o preto e o que é o branco? O preto é a ausência de cor. Por quê? Porque o preto absorve toda a faixa do visível. Então ele não te devolve nada. Então você não enxerga nada. Você não enxerga nenhuma cor. E o branco é o contrário. Ele reflete toda a faixa do visível. Então o que você enxerga aqui é a mistura de todas as cores, que é o branco. Como luz é energia térmica, calor, a taxa de absorção energética do preto é muito grande, você concorda? Porque ele absorve tudo. A do branco é muito baixa, porque ele reflete tudo. Entretanto, obviamente, na superfície de reflexão, como a luz chega ali,
há, claro, uma variação térmica. Então, ele te pergunta qual é a taxa de variação térmica da garrafa preta em relação à da branca, tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Se o preto absorve tudo, e luz é calor, é energia, ele absorvendo tudo, a taxa de variação dele é muito maior, concorda comigo? E o branco é muito menor, porque ele está refletindo toda aquela energia que ele está recebendo. Então, vamos para outro ponto, esqueci o que eu ia falar aqui, lembrei agora. E se ele acumula mais energia porque ele absorveu mais energia, ele emite mais energia. Então a taxa de variação do preto é maior tanto no aquecimento, quando ele está absorvendo tudo, quanto no resfriamento, quando ele está emitindo tudo. E isso a gente tem na letra E. Agora a gente vai para a questão 55, que nos diz: o permanganato de potássio, que é o nosso querido daqui, KMnO4, é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil 1-propeno, que no caso eu adaptei propieno para ficar mais didático, ilustrado na figura, o permanganato é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Então ele diz que o permanganato é um agente oxidante e que esse cara aqui é um alceno, ok? A gente está tratando então de uma oxidação de alcenos. Ele mostra que é o nosso 1-fenilpropieno e diz: os produtos obtidos na oxidação do alceno representado em solução aquosa de permanganato de potássio são... vamos lá. A oxidação de alcenos é uma oxidação energética. Existe a energética e a lenta. A lenta quebra apenas a ligação π, né? Quando a gente tem duas ligações em um alceno, a primeira delas é a sigma e a segunda delas é a π, ok? A ligação π, ela é mais fraca. A sigma é mais forte, então, se você tem que quebrar alguém primeiro, você tem que quebrar a π. Só que na oxidação energética, você tem a quebra das duas ligações e você tem uma inserção de oxigênio no lugar dessas ligações. A oxidação de alcenos ocorre em carbonos secundários. Como é que você classifica o carbono de acordo com a quantidade de ligações que ele faz com outros carbonos? Se ele só se liga com um carbono, ele é primário. 2 carbonos, secundários. 3 carbonos, ele é terciário. E 4 carbonos, ele é quaternário. Ok? Então, oxidação de alcenos ocorre em carbonos secundários. E o permanganato é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Então, obviamente, a formação de ácidos carboxílicos. Qual é a fórmula de um ácido carboxílico? Você tem um radical ligado... Você tem um grupo carboxila na ponta. O que é um grupo carboxila? Você vai ter esse radical que representa uma cadeia carbônica de N carbonos. E no carbono da ponta você vai ter uma dupla com oxigênio e uma ligação com uma hidroxila. Esse grupo a gente chama de carboxila, ok? Então essa é a fórmula de um ácido carboxílico. Como a gente vai oxidar um alceno? Quebrar a ligação de um carbono secundário e formar ácidos carboxílicos a partir disso, através da inserção de oxigênio, a gente primeiro precisa achar o carbono secundário, ok? Carbono secundário, nesse caso, é esse cara aqui. Concorda comigo? Ok, pode ser esse aqui também. Mas, na verdade, tanto faz quanto qual deles você vai escolher. Mas esse daqui é um carbono secundário, tanto faz. A gente quebra as duas ligações, tanto a π quanto a sigma, e insere oxigênios formando ácidos carboxílicos. Lembrando que essa daqui é a fórmula geral de ácidos carboxílicos. Eu quebro a minha ligação π e a minha ligação sigma. Desse lado daqui, para formar um ácido carboxílico, falta uma dupla O e um OH. Aqui. Desse lado aqui, falta uma dupla O e uma OH. Aqui, no caso, essa ligação quebra até aqui, ok? Porque agora sim nós temos 2 carbonos aqui. Então, quem vão ser os caras que vão ser formados
nessa ligação? Que você tem o ácido benzoico, show, que é um benzeno com o grupo carboxila, e desse lado você tem um etano. Ligando o grupo carboxila ao etano, ele vira o ácido etanoico. É o produto dessa reação que está na nossa letra A. Show. Agora a gente vai para a questão 57, que é a penúltima delas, que diz: adicionar quantidades de álcool à gasolina diferentes daquelas determinadas pela legislação é uma das formas de adulterá-la. Um teste simples para aferir a quantidade de álcool presente na mistura consiste em adicionar uma solução salina aquosa à amostra de gasolina sob análise. Essa metodologia de análise pode ser usada por quê? Bom, a gente tem uma série de produtos aí, né? E a gente precisa analisar o que ocorre quando a gente adiciona álcool à gasolina. Primeiro a gente precisa entender o que é cada composto desse. Ok? Gasolina são hidrocarbonetos. Não botei ali, mas são hidrocarbonetos. São compostos na qual a composição é apenas carbono e hidrogênio. São apolares, uma vez que você só tem carbono e hidrogênio e, bom, a força que a ligação entre um carbono e o outro é anulada, correto? E são compostos orgânicos, está dentro da química orgânica. Álcoois são compostos polares, uma vez que eles têm um grupamento hidroxila, esse grupamento interfere na polaridade do composto. Entretanto, também estão classificados como compostos orgânicos, uma vez que a principal parte ali é a cadeia carbônica, ok? A hidroxila é apenas um grupo que define a função. E o que é a solução salina que você adiciona para verificar a pureza da gasolina? São compostos polares, uma vez que água é um composto polar, e o sal que você está adicionando também é um composto polar, que é o sal que você adicionou à água, correto? Só que são compostos inorgânicos. Show, show. Quando você adiciona essa solução salina na gasolina, que está adulterada, o que ocorre? Há uma formação de duas fases. A fase orgânica, que contém, obviamente, o composto orgânico, que é a gasolina, e a fase que a gente chama de aquosa, que contém os compostos inorgânicos. E, nesse caso, a gente tem que analisar também a polaridade do composto. Gasolina é apolar. Ela prefere interagir com compostos apolares também. O álcool é polar. Então, ele vai preferir... lembrando que essa ideia de polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, apenas, isso não existe, ok? Mas ele vai, obviamente, preferir interagir com compostos que também têm polos. Então, a gente vai ter a formação de duas fases, uma com gasolina pura, no qual o volume original, em relação àquele volume X que você tinha de gasolina, vai ser X menos alguma coisa, porque esse menos alguma coisa era a quantidade de álcool adicionada ali. E você vai ter a fase aquosa com álcool e a solução salina, ok? E isso está na letra B, que nos diz que, vamos reler o comando da questão. Essa metodologia, ou seja, de adicionar a solução salina de análise, pode ser usada por quê? A letra B diz que porque o álcool contido na gasolina interage com a solução salina, formando duas fases, uma delas de gasolina pura. Então a gente tem aqui como resposta letra B. Bom, agora vamos para a questão 61, que é a última questão do nosso lado. Ainda bem, não aguento mais. Mentira, aguento sim. Vamos lá. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, de pureza 75%. Como eu já comentei, é bom a gente ir anotando pontos importantes da questão. E então, botei aqui que a pureza da esfalerita é 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Essa sequência aqui. Ok? Bom, o primeiro ponto que eu tenho aqui a comentar, é a pureza. Né? O que é a pureza? Determinado volume
de uma rocha, você tem uma série de minérios. A pureza, obviamente, do minério que você está interessado é o quanto dele vai ter no volume total. Então, em determinado volume, você vai ter 75%, determinado volume ou determinada massa, no caso, você vai ter 75% de esfalerita, que é o sulfeto de zinco. Considere as massas molares, estão colocadas aqui, de todos os compostos das equações. E que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Show! Um outro processo que a gente tem que comentar é o rendimento. Por quê? No mundo bonitinho, tudo é transformado, tudo que está no início é transformado no final. Entretanto, a gente sabe que existem perdas ao longo, sei lá, certos compostos ficam em certos recipientes, porque a vida acontece assim, e nem tudo que está aqui no início é transformado no final das equações, né, das reações. Então, o rendimento te diz o quanto de produto foi formado em relação ao que você tinha de reagente. Então, de um total desse reagente aqui, foi formado 80% de produto. Ok? Eu falo para os meus alunos não fazer essas contas de pureza e rendimento no início das questões de estequiometria, porque isso dificulta talvez o processo. É mais fácil você pegar, fazer como se fosse tudo perfeito e aplicar tudo isso no final. Então é assim que a gente vai fazer. Ele diz que a gente tem 100 kg de sulfeto de zinco. Então a primeira etapa aqui é ver se está tudo balanceado, ok? A gente tem aqui, está tudo certinho nessa primeira equação. Na segunda também está tudo certinho, só vocês contarem a quantidade de átomos de um lado e do outro das setas e conferir se todos estão em mesmas quantidades, ok? Poderia ser até uma pegadinha você ter que usar as duas equações para saber, porque não está de forma direta, ok? Você tem esse cara aqui, que forma esse cara aqui, e a segunda parte desse cara aqui é para formar o zinco. Então, sei lá, você poderia dizer que 2 mols de sulfeto de zinco formam 1 mol de zinco metálico. Mas você concorda comigo que esse cara aqui é 1 para 1 com esse daqui? E que esse cara aqui é 1 para 1 com esse daqui, sendo que você formou 2? Então, 2 mols de sulfeto de zinco formam 2 mols de zinco metálico. Porque essa reação é só para um dele. Mas aqui a gente forma 2, correto? Mas vamos voltar para o nosso sulfeto de zinco. A gente sabe que a massa molar dele é 97 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol desse cara, a gente tem 97 gramas. A gente está trabalhando com 100 quilos dele. Então, para facilitar as contas, eu já botei tudo em notação científica, ok? Você tem o 100, que é 10 ao quadrado, o quilo representa 10 ao cubo. Então, juntando tudo, dá 10 à quinta. E você tem que esse x, ou seja, esse cara que vai ser dividido por esse, vai formar, na verdade ele forma 1030,9 mols. Só que arredondando, porque é 0,9, daí a gente pode colocar 1031 mol. Ok? Ok, a reação é 1 para 1. Então a gente já pode pegar esse 1031 mol e usar para a formação do zinco metálico. Então 1 mol de zinco está aqui, que contém 65 gramas dele. Então 1031 mol vai ter esse M aqui. Você vai multiplicar esse cara por esse cara, vai dar 67.015. Dá para a gente arredondar isso aqui para 67.000 direto para facilitar nossas contas. Então, esse valor, que no caso seria uns 67.000, seria se todo o sulfeto de zinco fosse transformado em zinco metálico. Mas a gente tem duas questões aqui: pureza e rendimento. A pureza nada mais é do que um rendimento no final das contas. Afinal, se você não tem todo aquele minério disponível, é como se do total que você tem ali de massa, você pegou 75% dele. É como se fosse um rendimento de 75%. Só que aqui você tem que ter a sacada de que você tem uma pureza inicial e dentro do total que você tem de sulfeto de zinco, você ainda tem um rendimento de 80%. Então você tem que multiplicar essas duas porcentagens.
você vai ter um 75% aqui, vezes 80%, porque as duas acontecem, vezes o valor de zinco metálico que você obteria se fosse 100%. Ok? Então aqui a gente pode fazer. Você pode cortar esses zeros daqui com esse daqui e aqui. Você teria basicamente uma conta 75 vezes 8 vezes 67, que daria 40.200 gramas. Isso são 40,2 quilos, uma vez que 1 quilo são 1.000 gramas. Só que aproximadamente, que é o que a questão pede, ela pede aqui, que valor mais próximo? O valor mais próximo de 40,2 quilos são 40 quilos, que está na nossa letra C. E assim a gente fecha a correção do nosso simulado, do nosso primeiro simulado. É isso, galera. Show. Muito obrigado a todos.